tudo que eu li no mês de janeiro de 2026. Então, 2026 começou, na verdade, com um livro que vinha já desde o final de 2025, e é um livro temático, é um livro que eu estava numa viagem, para a Suécia, e queria ler algo de um autor sueco, no caso de uma autora sueca. E por que não escolher a primeira mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1909? E foi o que eu resolvi fazer. Então, escolhi o livro da Selma Lagerlöf, a maravilhosa viagem de Nils Holgersson através da Suécia. Esse foi o livro que deixou a Selma consagrada. Foi um livro que ela escreveu por encomenda, né? Tinha um pedido para ela escrever um livro que ajudasse as crianças suecas, ali no início do século passado, a conhecer um pouco mais da história da Suécia. E o que ela faz nesse livro é contar essa história, contar a história desse garotinho que se transforma num duende e que ele viaja, então, em cima desse ganso, através da Suécia. É um garoto que ele vive na Scania, que é a região sul ali da Suécia, e com esse ganso vai viajando até lá ao norte da Lapônia, e depois eles voltam até a Scania, que é onde está a família do Nils. É um livro muito interessante, né? Ele vai contando as partes todas e como vocês conseguem ver, tem várias figuras aqui representando essas aventuras do Nils. Uma coisa que eu gostei também muito, e que eu sempre voltava, provavelmente a página que eu mais voltei ao longo desse livro, foi nesse mapinha da Suécia, né? Então, o Nils estava aqui embaixo, na Scania, e daí ele vai viajando, aqui a gente consegue ver todo o trajeto que o ganso faz e com ele em cima, até ele retornar na Suécia. Então, ele vai citando as cidades, as regiões, e a gente vai voltando nesse mapa e aprendendo um pouco mais sobre a Suécia. Esse livro foi traduzido pelo João Reis, e gostei muito. Tanto é que a Selma se tornou uma das obsessões literárias, provavelmente a obsessão literária que eu tive nesse ano de 2026. Já li, inclusive, depois um outro livro dela, que são o Anel dos Lorenz-Code, e já tem outro livro para ler dela, que é O Tesouro. Então, gostei muito desse livro, recomendo fortemente, embora ele seja um livro um pouco maior. E ele é um livro mais leve, tá? Não é um livro dos mais pesados. Em geral, eu acabo lendo coisas mais pesadas. Eu queria um livro ali um pouco mais leve para o final do ano, início desse outro ano civil. Depois, eu li um livro que é o livro da Marina Colasanti, A Casa das Palavras, que nem sei se ainda se ele ainda é editado, mas é um livro que saiu por essa coleção Para Gostar de Ler, da editora Ática. Essa coleção Para Gostar de Ler foi uma coleção que eu li muito quando era criança, adolescente, porque minha mãe tinha pelo menos os 4 primeiros, e depois eu ainda pegava muitos na biblioteca da escola. Até hoje eu tenho lá em casa o número 9, que também é um outro livro de contos. Então acho que os 4 primeiros são de crônicas, e sempre com cronistas super conhecidos. Acho que era o Fernando Sabino, o Carlos Drummond de Andrade, e outros 2 que eu já não lembro bem. E esse livro aqui traz apenas crônicas, ok? São crônicas da Marina Colasanti, que ela publicou, se eu não me engano, foi no Estadão ou na Folha de São Paulo, e que depois foi editado em livro, né? Então, aqui é o sumário, não são muitas crônicas, tem até algumas ilustrações aqui. As crônicas são curtas, porque saem no jornal. Aqui, mais uma ilustração. Gostei de alguns textos. Não foi um livro que me prendeu muito, né? Na verdade, foi um livro que eu acabei comprando porque fui vender muitos livros no sebo, porque a gente estava mudando de casa, e acabei trocando por esse A Casa das Palavras. E como a Marina foi uma autora que nasceu ali, que era italiana, mas viveu muito tempo no Brasil e tinha morrido há pouco tempo, eu falei, por que não conhecer essa escritora? E aí foi esse livro que eu li da Marina Colasanti.
o terceiro e último livro que eu li no mês de janeiro, que é o mês do meu aniversário, eu quis ter alguém especial. E esse alguém especial que eu escolhi para ler, que fazia parte dessa minha lista de desafio dos livros para ler em 2026, composto apenas por mulheres de países diferentes, eu acabei escolhendo uma das minhas escritoras favoritas, que é a Clarice Lispector. E escolhi ler esse livro, que é Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, que muitas pessoas, já vi algumas pessoas falando que é dos livros favoritos da vida, entre os livros da Clarice. Essas edições aqui eu comprei no Brasil, e essas edições que foram lançadas, acho que foi em 2019, 2020, elas trazem sempre essas ilustrações, essas pinturas que foram feitas pela própria Clarice. Então aqui a gente consegue ver, né, foi um dos livros, uma das pinturas que a Clarice já fez já pouco antes de morrer, né, em 1975, e nesse caso é o Pássaro da Liberdade. Não foi um livro que foi fácil de ler, né? Foi um livro que ele não é muito longo, mas a Clarice sempre dá algum trabalho para ler. Tem aí 150 páginas. E nessa história a gente acaba conhecendo a história da Lori. A Lori, que ela é uma professora infantil, né? E ela conhece esse Ulisses, que é um professor de filosofia. E ela vai contando como eles se aproximam, como que eles começam o seu relacionamento e como é que é essa coisa de como ela finalmente, se é que ela vai em algum momento se entregar ao Ulisses, porque ela não está confortável consigo mesma. Então ela precisa de algum tempo para ficar bem consigo mesma, para conseguir se entregar num relacionamento. E o Ulisses, ao longo do tempo, ela foi sempre muito paciente com ela, né? Foi um livro que eu marquei muito, ok? Tem aqui também outras marcações. Gostei muito. Esse acho que foi o meu quarto romance que eu li da Clarice, então já li A Hora da Estrela, já li o Paixão Segundo GH, Perto do Coração Selvagem, e agora Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Não é meu favorito da Clarice, mas é um livro muito bom. Meu favorito ainda continua sendo A Paixão Segundo GH. Mas é um livro incrível mesmo. E que em algum momento quero reler, né? Então, aqui tem algumas coisas que eu sublinhei, né? Ela sabia que ia tentar rezar e assustá-los, né? Mas antes precisava tocar em si própria, antes precisava tocar no mundo. Não é por nada que olho, é que eu gosto de ver as pessoas sendo. Clarice sendo a Clarice, né? Então é isso, recomendo fortemente. Já tenho mais 2 livros da Clarice para ler, que são Água Viva e o outro é Onde Estiveste de Noite. Onde Estiveste de Noite é um livro de contos, mas esse foi o último livro de romance, o último romance que eu li da Clarice. Quero ler tudo dela, quero ler pelo menos 1 ou 2 livros dela por ano também. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!